confederar todas as carreiras de Estado. Esse é um sonho que faz 10 anos aqui nesse ano de 2020. A gente vai celebrar esse ano 10 anos dessa história, que mal começou. Numa das muitas incursões por Brasília, tive o prazer de conhecer Ezequiel Nascimento, então presidente do Sindileges. Numa das conversas que fizemos, ouvi de Ezequiel o que me parecia óbvio, mas muito importante para a nossa organização de servidor público. Ele dissera: eu sonho com uma entidade que possa congregar somente os servidores públicos, para que a gente possa ter assento aí nos colegiados e ter voz. Fui participar a convite da Abrascan de um encontro de servidores das câmaras municipais em Belo Horizonte. E lá, em nome da FENASTC, eu falei dessa ideia de Ezequiel. Estava presente o nosso atual presidente da CONACAT, Antônio Carlos Fernandes Júnior, que, quero crer, simpatizou de plano com a ideia, e daí por diante ele fez a história. Em 2007, eu estava lá no Ministério do Trabalho participando de uma reunião do setor público, coordenada pelo então secretário do Ministério, Ezequiel Nascimento, e na reunião ele manifestou estranheza que, enquanto na iniciativa privada havia dezenas de confederações, todas muito fortes, o setor público, com 11 milhões de servidores, tinha apenas uma, e que o Poder Legislativo comportava uma confederação. Terminada a reunião, eu perguntei para ele o que precisava para montar, e ele disse que seria unir 3 federações. Na hora, nesse jeitão nosso meio de pra já, liguei para o presidente do Sindileges, o forte sindicato do Senado, Câmara dos Deputados e Tribunal de Contas da União, e falei: estamos aqui a FENALE, a Federação das Assembleias Legislativas, com o presidente João Moreira, a FENASTC dos Tribunais de Contas com o presidente Amilson. Vamos para aí, e nós vamos criar a Federação dos Legislativos Municipais. Vamos para aí agora fazer a primeira reunião de criação da Confederação do Poder Legislativo e Tribunais de Contas? O Magno, presidente do Sindileges, falou: venham. E fomos, e demos início ao que é hoje a CONACAT. E eu estava lá, juntamente com o Rangel, que hoje é o nosso presidente, na época era o nosso secretário-geral. E nós participamos de toda a negociação para a fundação da CONACAT, ou melhor, da Confeleges. É uma honra para mim estar aqui nesse momento tão significativo para o sindicalismo brasileiro. Como advogada, eu participei da fundação da CONACAT em 2010, mas ela não nasceu há 10 anos atrás. Estávamos lá no ano de 2005 e eu fui chamada para uma entrevista de emprego. E o meu futuro empregador me fez a seguinte oferta: vamos fundar um sindicato? Pensei na hora: como assim fundar um sindicato? Eu não sabia nada sobre o tema, apesar de já ter atuado como advogada de outro sindicato. Mas aquele homem falava com tanta fé e motivação que me conquistou, e assim eu aceitei a nova missão. Em dezembro de 2005, o presidente Antônio Carlos e um pequeno grupo de servidores da Câmara de São Paulo e do Tribunal de Contas do município se uniram. E daí iniciamos aquela nossa saga, mobilizando toda aquela base de trabalhadores que nunca havia se envolvido em atividades sindicais antes. E finalmente, em 2006, conseguimos a nossa carta sindical. Iniciamos as atividades, de representação sindical. Mas o presidente, vendo todas aquelas batalhas comuns entre os servidores de tribunais e de câmaras pelo país, entendeu que a ausência de uma representação maior estava deixando de desamparo milhares de trabalhadores e trabalhadoras brasileiros. E assim iniciamos a nossa nova jornada rumo à fundação de uma federação. E depois de longas e intermináveis viagens e reuniões, em 2009 nasceu a FENALEGES. A luta aumentou, a base se diversificou e o presidente chegou um dia para mim e disse: Tatiana, vamos fundar uma confederação. A articulação entre os servidores dos legislativos, municipais, estaduais e o federal, e toda a base de servidores de tribunais de contas se juntou nessa luta. E assim a Confeleges nasceu, representando todas as servidoras e servidores que se uniram em prol desse bem comum. Na cerimônia de posse, de fundação, estava lá o ministro Carlos Lupe, do Trabalho,
o que mostrou a importância do evento, né? A importância da fundação dessa confederação. Eu sou Carlos Lupe, tive a honra, o privilégio de ser ministro do Trabalho quando foi concedida a Carta Sindical à Confederação Nacional dos Trabalhadores de Carreiras Típicas de Estado. Eu tenho muita honra disso, passado há 10 anos atrás e agora 10 anos depois, na comemoração desse evento, de ter dado a minha força, a minha assinatura está colocada na criação dessa confederação, que é importantíssimo para uma sociedade que quer ser democrática, numa sociedade que quer incentivar um Estado eficiente, presente, as carreiras típicas de Estado, que elas dão uma sustentação ao atendimento ao povo brasileiro, que passa pela saúde, passa pelas auditorias fiscais, passa pela educação, passa por vários setores que sabem, que têm consciência do papel de uma carreira de Estado, da importância que ela tem para o povo ter um atendimento de qualidade, eficiente e para a sua proteção. Então eu fui ministro do Trabalho, 5 anos à frente do Ministério do Trabalho. Eu tive essa honra, esse orgulho, e hoje, ao passar 10 anos dessa assinatura, eu tenho o orgulho e a honra de me dirigir a vocês dizendo: parabéns, continue lutando pelo Estado brasileiro eficiente, competente, continue lutando pelas carreiras típicas de Estado, que são fundamentais para a existência de uma sociedade democrática, plural e profundamente servidora do povo brasileiro. Hoje, a CONACAT, a nossa Confederação das Carreiras Típicas de Estado, ela está sólida, firme, ela é presente em todo o Brasil e pronta para servir todos os funcionários públicos. Hoje é uma entidade grande, né? E muito importante para essa estrutura sindical brasileira. Nós temos certeza que a CONACAT tem muito ainda a contribuir com os servidores, com o serviço público. É tempo de comemoração. Estamos construindo uma confederação de carreiras e atividades típicas de Estado. Trata-se de iniciativa singular. Não é comum ouvir-se acerca de organização sindical com tal abrangência. Criamos a CONACAT fundados na necessidade de responder às agressões contra os servidores públicos. Agressões que seguem agora através da emenda constitucional de número 32 de 2020, que o governo e a grande imprensa denominam de reforma administrativa. Nós a chamamos de PEC da rachadinha ou PEC do desmonte do Estado Nacional. A PEC 32 propõe acabar com a estabilidade e o regime jurídico único dos servidores, ignorando que estas garantias dirigem-se para a continuidade do serviço público em primeiro lugar. Não tememos reformas que melhorem o serviço público brasileiro. A proposta é essa: união de todas as carreiras típicas de Estado para defender o Estado brasileiro. Esses 10 anos celebram 10 anos de resistência. E nesses 10 anos, faremos os primeiros 10 anos da grande reconstrução do Estado brasileiro, com toda certeza. Feliz aniversário, CONACAT. Trazemos o abraço da FENALE ao presidente Antônio Carlos da CONACAT, entidade que completa 10 anos de fundação, prestando relevantes serviços à sociedade e, principalmente, na defesa dos direitos dos servidores. Durante esses 10 anos, a CONACAT tem se destacado por sua combatividade e por sua atuação à frente de inúmeras entidades de servidores públicos que congregam em seu quadro de filiados. Parabéns à CONACAT pelos 10 anos e que tenha uma vida longa e continue como essa representação de servidores com muitas realizações. Um forte abraço a todos e parabéns pelo aniversário. 10 anos de muita luta e de muita parceria com as entidades que a compõem. Com certeza, a CONACAT já marcou seu espaço e já faz parte da história das representações sindicais aqui no Brasil. Então é com muito orgulho que nós, policiais federais, filiados ao sistema sindical da FENAPEF, comemoramos
junto com a CONACAT, com sua diretoria, com o nosso presidente Antônio Carlos, essa data importante, essa passagem que marca a consagração da existência de uma grande entidade a serviço dos seus representados, a serviço do Brasil. Nesse mês de dezembro, a CONACAT comemora 10 anos de existência, tendo importância ímpar no cenário nacional, principalmente em razão dos severos e constantes ataques feitos pelos governos de plantão aos servidores e ao serviço público, e por consequência ao povo brasileiro. No caso específico das carreiras típicas de Estado, que são representadas pela CONACAT, não seria exagero afirmar que são elas que efetivamente dão sustentação ao Estado, viabilizando as políticas públicas que beneficiam, sobretudo, a população mais carente. É o caso, por exemplo, dos auditores fiscais da Receita Estadual, responsáveis pela fiscalização e combate sistemático à sonegação de impostos e pelo recolhimento de tributos, que permitirão ao Estado investir em saúde, educação, segurança e outras áreas básicas. Por serem carreiras cujos serviços são prestados exclusivamente pelo Estado, daí o nome carreiras típicas, é preciso fortalecê-las cada vez mais, a fim de garantir que os serviços prestados visem o interesse público e que os servidores públicos não sejam reféns dos governos de plantão. A CONACAT tem papel fundamental nessa luta e o tem exercido com altivez e independência, buscando sempre o caminho do diálogo, mas agindo com firmeza toda vez que os direitos de seus representados são atingidos. Muito me honra fazer parte da diretoria da Confederação e contribuir para esse trabalho. Parabéns à CONACAT. Seu trabalho é fundamental não só para fortalecer a atuação de seus representados, mas também e fundamentalmente para garantir que o Estado cumpra com sua obrigação constitucional de oferecer para o povo brasileiro um serviço público de qualidade. Tenho orgulho de ser servidor público do Estado de São Paulo e de representar uma carreira tão importante no Estado que são os técnicos da Fazenda. Como presidente do CITESP, Sindicato dos Técnicos, e filiado à CONACAT, tenho o prazer e o orgulho de fazer parte, junto com outras entidades representativas de servidores, de fazer parte da Confederação Nacional das Carreiras e Atividades Típicas de Estado, que agora completa 10 anos de existência. São muitas lutas, são muitos embates, muitas vezes inglórios, mas que precisam da nossa união, da nossa força, da nossa presença nas casas legislativas, no Congresso Nacional, para que projetos que sejam maléficos aos servidores não passem. Precisamos estar unidos, sempre juntos, e continuamos na luta. Parabéns, CONACAT. Sou recém-chegado, mas posso testemunhar o brilhante trabalho que a CONACAT vem desenvolvendo por meio de seu presidente e dos seus diretores, pois sem servidor público não há serviço público. Daí a importância das carreiras típicas de Estado e de brigarmos por isso em prol da democracia. Parabéns, CONACAT, parabéns pelos seus 10 anos e que tenha muitos anos de vida. Parabéns à CONACAT pelos seus 10 anos de existência. Nós, guardas municipais, representados por meio da FENAGuardas, a Federação Nacional de Sindicatos de Guardas Municipais, integramos a segurança pública e sabemos da importância da união. A congregação dos servidores das carreiras e atividades típicas de Estado em uma entidade séria que luta ativamente para atender os interesses das nossas carreiras é fundamental nesse momento. Parabéns, CONACAT, pelos seus 10 anos de luta. Durante todos esses anos em que me dediquei ao serviço público, eu vi nascerem várias entidades, né? Uma delas a CONACAT. Agora, no momento em que vivemos a maior crise sanitária e econômica de todos os tempos, se faz muito importante essa confederação, essa reunião, essa união de todos os servidores de carreira do Estado para fortalecer o serviço público, fortalecer o Estado brasileiro. Parabéns, CONACAT, pelos 10 anos de existência e que venham muitos mais anos e muitas vitórias. Parabéns, CONACAT, pelos seus 10 anos de existência e de lutas. Muito me orgulho de fazer parte dessa história e de ver nossa confederação crescer e se consolidar como um representante de categorias importantes do Estado e do serviço público, que lutam
por um Brasil melhor e mais justo para todos. Sucesso sempre! Olá, meu nome é Marcos Alcir, sou diretor do Sindilex, da FENACC, da FENALEGES, da CONACAT e da Pública. Quero destacar a importância da existência dessas entidades que representam as carreiras de Estado. Carreiras essas que fornecem um serviço público de qualidade para a população. Esse mês, a CONACAT faz 10 anos de existência. Parabéns à CONACAT e parabéns a todos nós, servidores públicos. Quero dizer que é uma honra estar aqui presente hoje, cumprimentando a CONACAT pelos seus 10 anos de existência. 10 anos de luta, de vitórias, uma entidade que se agiganta a cada dia. Representando inicialmente os servidores dos poderes legislativos e dos tribunais de contas, hoje ela representa também os funcionários com carreira típica de Estado. Funcionários de alto gabarito, que honram o serviço público, que defendem a boa qualidade de serviço público. A CONACAT tem como objetivo defender essa qualidade de serviço público, defender os servidores que atuam para isso e defende especialmente a nossa democracia, tão importante para o nosso país. Eu gostaria de congratular a todos que representam entidades de importantes carreiras que defendem o interesse público e, em última instância, defendem os interesses dos cidadãos. Então, a todos, parabéns e vida longa à CONACAT, que tem um importante serviço prestado à sociedade. Nós somos filiados à CONACAT, a Confederação Nacional das Carreiras e Atividades Típicas de Estado, e viemos aqui parabenizar a nossa confederação pelos primeiros 10 anos de atividade. Parabéns, CONACAT, parabéns, servidores das carreiras e atividades típicas de Estado. Gostaria de saudar e cumprimentar a todos e enaltecer os 10 anos da nossa entidade nacional, da nossa confederação, parabenizar o trabalho de todas as entidades envolvidas, de toda a diretoria, e dizer que daqui para frente a nossa responsabilidade e a nossa luta vai se intensificar. Comemoramos então, nesse mês de dezembro, esses 10 anos, com a certeza de que temos grandes desafios pela frente. Parabéns a todos. Está aqui um sujeito que veio da iniciativa privada e virou servidor público contra a vontade. E sou grato por isso. Anos 80, tinha lá meus 20 e tantos anos, gerente de multinacional e perspectiva de carreira pela frente, fui arrastado para o serviço, para ser servidor público. Daí fui subprefeito de algumas regiões de São Paulo e assumi com a mesma péssima impressão que todos temos no serviço público. E qual não foi a minha surpresa ao constatar, gente, que a máquina pública funciona. Ela vai funcionar um pouco melhor ou um pouco pior, dependendo de quem esteja momentaneamente no comando, mas funciona. Temos muito a corrigir, mas eu ouso dizer que numa das maiores críticas que se faz ao Estado, essa sua baixa mobilidade para mudanças, reside sua maior virtude, a perenidade. Assim como um excelente administrador não consegue, em 4 anos, transformar a máquina na agilidade de uma sociedade anônima, nós, na nossa infinita capacidade de elegermos mal os nossos governantes, não colocaremos no comando alguém que em 4 anos a destrua. Vamos corrigir as distorções e precisamos fazer isso, mas o que está em curso é a destruição do Estado. Não quero falar quem ganha não, mas eu sei dizer quem perde. É toda a sociedade. Eu vim para o serviço público contra a vontade, mas hoje eu sou grato por meus compromissos com o Estado. As lutas que virão pela frente, todos nós sabemos que serão árduas e difíceis, pois querem acabar com o serviço público, querem precarizar as instituições estáveis do Estado e assim retirar direitos que foram duramente conquistados pelos trabalhadores. Fica aqui nessa comemoração dos 10 anos da CONACAT o meu desejo de sucesso e perseverança a vocês, servidoras e servidores públicos, que são a base do Estado.
e os verdadeiros executores das políticas públicas, para que se unam cada vez mais em prol de uma sociedade mais justa, livre e solidária. E quero deixar aqui meus parabéns a todos aqueles que participaram, participam e até os que participarão da CONACAT, que tenho certeza lutará sempre em prol do serviço público. E uma batalha vem aí, né? Da reforma administrativa. E tenho certeza que a CONACAT estará firme contra essa reforma. Um abraço a todos. Governos passam, o Estado segue. Servidores de atividades típicas de Estado garantem a execução de políticas públicas. Longa vida à CONACAT. Missão cumprida. Conseguimos, e parabéns a todos que colaboraram nesse processo, a toda a equipe, para mostrar os 10 anos de existência da CONACAT. Nós temos que dizer que todos os servidores públicos têm como contar com a Confederação Nacional das Carreiras e Atividades Típicas do Estado. Defendemos com muita ênfase que todo o planejamento, toda a reforma eventual, que o desenho de Estado tem que prever o vínculo institucional. Todo o conjunto de servidores que fazem parte daquela instituição tem que ser abraçados por esse vínculo institucional. E contem com a CONACAT para isso. E não tem como a gente não dizer o seguinte: agradecer a cada um que colocou o seu tijolo na construção dessa história. Muito obrigado a todos. Vamos para os próximos anos.